Bom dia a todos. Nós estamos realizando uma live, em relação à Lei Complementar 116, a lei que é uma norma geral, uma lei complementar, norma geral do ISS, que decorre por orientação constitucional. Lá na competência dos municípios nós temos o ISS como competência constitucional. Então, essa lei ela dispôs sobre a competência, que é dos municípios e do Distrito Federal, tratou do fato gerador, que é a prestação de serviço, trouxe as hipóteses de incidência, nós temos aí a importação de serviços para o Brasil, vai tributar. Nós vamos ter também ali uma questãozinha em relação ao ICMS, alguns 7 serviços ali nós vamos ter algumas condições necessárias na lei que vão ser atribuídas ao ICMS, mas a regra é que sob a prestação de serviços nas listas das leis municipais e nessa não incide ICMS. Também incide ICMS sobre a prestação de serviço ou utilização de bens públicos mediante autorização, permissão e concessão. E uma regra hermenêutica de interpretação que sobre a incidência do tributo independe da denominação. Analisamos também as 3 hipóteses de não incidência, que devem ser simétricas aos municípios, observados como critério. As isenções heteronômicas, que visam evitar aí a guerra fiscal, e a evasão fiscal aí também em relação à sua redução, Por isso que elas são mais restritas, essas isenções. E agora nós vamos analisar o critério territorial. Tudo que nós falamos antes, o fato gerador, hipótese de incidência, não incidência, é critério material. Aqui nós vamos analisar o critério territorial. O critério territorial vem nos dizer, lá no artigo 3º, o local onde esse tributo ele é devido. O local onde ele é prestado e onde ele é devido, ou seja, onde deve ser recolhido o tributo, onde deve ser pago o tributo. Tá? Precisamos salientar registrar que o artigo 3º ele foi alterado pela Lei Complementar 157. Tá? Então, em 2016, ela foi alterada foi modificada essa questão em relação ao critério territorial no caput. Nós vamos falar primeiramente aqui do caput. Tá? O concurseiro ele precisa ter em mente, lembrar aqui de um mnemônico. Tá? Ele vai lembrar dessa expressãozinha em forma de sigla aqui, LEP ou LDP. Tá? LEP ou LDP. Para quem trabalha com notas fiscais, contabilidade, vai observar que a nota fiscal às vezes usa lá o critério, por exemplo, na nota fiscal lá, CIF ou FOB, em relação à logística, ao local de entrega, ao pagamento, de quem que vai pagar a parte de tributo, se é o industriário ou se é o comprador, porque às vezes eles dividem ali o pagamento, então tem a siglazinha CIF ou FOB. Aqui eu utilizei de modo analógico, essa siglazinha, esse mesmo sistema de siglas. Então lá, é LEP ou LDP. E tem que ser ou. A partícula aqui para você gravar tem que ser essa partícula alternativa, não é E, tá? É ou. Eu vou explicar por quê. Grava isso. LEP ou LDP. Então, artigo 3º. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local. Olha só. Estamos falando do critério territorial, onde ele é prestado e onde ele é devido. Local de estabelecimento do prestador, LEP, local de estabelecimento do prestador, ou na falta, importante, ou, olha só, é um critério alternativo, na falta do estabelecimento no local do domicílio do prestador, LDP. Tá? Então aqui, primeiro LEP ou LDP, na falta de estabelecimento no local do domicílio do prestador. Tá? Regra geral é LEP ou LDP. Coloca isso lá na hora da prova, falou do critério territorial, coloca LEP ou LDP e vai facilitar a tua vida para responder essa questão. Mas existe uma exceção aqui. Tá? Exceção, qual é a exceção? Existe uma exceçãozinha. Aliás, são 23 hipóteses de isenção. A lei diz assim, exceto nas hipóteses previstas no inciso 1 a 25, quando o imposto será devido no local. Tá?
Então existe uma exceção aqui, que é quando o imposto é devido no local da prestação do serviço. Existe ali 25 hipóteses. Na verdade, existem 23, porque 2 foram vetadas. Tá? Então, essas 23 hipóteses, né, o candidato tem que ter em mente, porque a pergunta, tem muitas perguntas que vêm dizendo assim, ó, traz a lista, o item, e vai dizer onde que é devido. Se é devido no local do estabelecimento, né, se é devido no local do domicílio do tomador, se é devido no local da prestação. Aí vai, essas questõezinhas elas costumam ocorrer bastante em relação ao critério territorial. Tá? Outro adendo que a gente precisa fazer aqui em relação a essa questão das exceções aqui é que a Lei Complementar 157 ela veio trazer alguns serviços, né, para o local da prestação. Tá? Então ela incluiu, né, alguns serviços. Essa lei ela alterou e ela foi contestada no âmbito do judiciário por meio de ADI. Tá? Mais tarde nós vamos falar. Aqui importa saber aqui, ó, no local do estabelecimento do prestador. Essa lei aqui, ela mesmo traz lá, né, ela vai trazer o conceito de estabelecimento no artigo 4º. Você vai lá, ó, considera-se estabelecimento do prestador local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviço. Tá? Então, onde é o estabelecimento? Onde ele desenvolve a atividade de prestar serviço. E aqui, ó, isso independe, para caracterizar, é irrelevante, né, a denominação. Olha só, veja que aqui é um critério hermenêutico. A mesma questão de independência da denominação do tipo da espécie de serviço, aqui também depende como você vai denominar o local. Se é uma filial, se é uma agência, um posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, contato, qualquer outras denominações que venham a ser utilizada. Então, como você chama o seu estabelecimento? É filial, é sucursal? Não importa. Tá? É um estabelecimento onde você desenvolve, é ali que é o estabelecimento do prestador que vai ser utilizado. Tá? Olha lá, de modo permanente ou temporário, que configure unidade econômica ou profissional. Tá? Modo permanente ou temporário, não importa se você está ali temporariamente, se está exercendo o serviço de estacionamento temporário na temporada, né? Aí vai ser por estimativa fiscal, se você não contribui, pode não estar registrado, né? Que configure unidade econômica ou profissional. Também você pode ser um profissional ou não, você é só uma pessoa de fato. Você pode ter certificados, pode ter cursos sobre isso ou não, né? Pode ser uma unidade de fato. Tá? Então aqui, ó, regra geral é LEP ou, né, LDP. Exceto as 23 exceções, né, que tem que saber uma por uma certinho ali, cada exceçõezinha dessa, tá? Existem nessas exceções aqui algumas suspensões pelo STF, precisa estudar, né, essa questão com mais detalhe, com mais detalhamento, porque existe uma medida cautelar que suspendeu a expressão domicílio do tomador, tá? Mas já se almejava dentro da área tributária que uma parcela dos tributos de ISS fosse paulatinamente sendo passados para os municípios, para o local do domicílio do tomador. Para quê? Para realizar um equilíbrio tributário, para não ficar concentrado os tributos em determinados municípios, mas, né, isso foi suspenso por meio de uma medida cautelar, né? Isso nós vamos detalhar mais lá à frente da lei. Importa saber aqui que, né, existe um território fixo, que é o local de estabelecimento do prestador, conforme o conceito de estabelecimento, que ele é bem amplo, né? E na falta de estabelecimento, eu tenho estabelecimento, né, vai ser no estabelecimento. Eu não tenho, vai ser onde? Local do domicílio do prestador. Tá? Mas existem 23 exceções, ali diz 25, mas é 23, 2 vetados, conforme a Lei Complementar 157, que vai dizer que essas 23 itens são no local da prestação de serviço. Um exemplo, demolição. Vai ser onde? No local da demolição. Tá bom? Eu agradeço a todos.
né? Muito obrigado, um grande abraço, bons estudos e sucesso a todos vocês.